Amém? Ainda de pé, irmãos, né? Vamos orar ao Senhor, vamos pedir o Espírito Santo de Deus que venha tomar, né, irmãos, a direção da nossa vida, que o Espírito Santo de Deus venha falar nos nossos corações nessa noite. Comece a falar com Deus agora. Eu sei, né, irmãos, que quinta-feira, dia de quinta-feira é um dia, né, onde que a gente já trabalhou o dia todo, que às vezes a gente já está cansada, né, irmãos? Às vezes a gente está meio desanimado, às vezes a gente já passou lutas durante a semana aí, mas eu digo para você nessa noite, nós estamos diante daquele que renova as nossas forças, nós estamos diante daquele que renova o nosso ânimo, né? Todos os dias que nós vamos à presença do Senhor, o Senhor Ele nos renova, o Senhor Ele nos capacita, o Senhor Ele nos enche com azeite novo. Por isso é tão importante estarmos na presença do Senhor, virmos para a casa de Deus, para que a gente possa encher as nossas lamparinas com o azeite do Senhor, para que nos dias, né, difíceis, nos dias que a gente achar, né, que está acabando, a gente olha e fala assim, não, está pouco, mas ainda tem um pouco de azeite, está pouco, mas ainda tem um pouquinho para o Senhor multiplicar, para o Senhor fazer a obra, em nome de Jesus. O que não pode é deixar o azeite acabar, e todas as vezes que nós vamos na presença do Senhor, nós estamos apresentando o Senhor a nossa lamparina, dizendo para Ele assim, Senhor, até que o Senhor volte para buscar a noiva, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja, eu quero ser, Senhor, como aquelas virgens prudentes, aquelas, Senhor, que quando o noivo voltou, elas estavam ali com as suas lamparinas acesas, pronta para pegar e ir junto, né, irmãos? Então nós sabemos que cada dia que passa, nós temos visto que a volta de Jesus se aproxima, que a volta do Senhor se aproxima. Lá no livro de Mateus diz assim para nós, quando os discípulos perguntaram assim, mas como a gente vai saber que já está próximo a sua vinda? Aí ele vai dar alguns sinais, ele diz, quando houver filho contra pai, quando tiver guerra, rumores de guerra, irmãos, tudo isso aí está acontecendo no mundo, ninguém é obrigado a acreditar, ninguém é obrigado a aceitar, mas o meu dever, enquanto serva de Deus, o meu dever, enquanto alguém que prega a palavra de Deus, é anunciar que a volta de Jesus já está próxima. Então, irmãos, não sejam pegos de surpresa, mas encha a sua lamparina, amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Deus, fale com Deus nessa noite. É momento onde que nós vamos estar ouvindo o Senhor falar conosco. Até agora, até nesse momento, foi nós que falamos com Deus, através do nosso louvor, através das nossas orações, mas a palavra de Deus, é Deus falando para mim, é Deus falando para você. Então fala com Deus, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, Senhor, eu quero ouvir a tua palavra, Deus, eu quero entender, eu quero viver os propósitos do Senhor. Fala com Deus nessa noite, porque eu sei que o Senhor está aqui no meio de nós, e Ele está aqui pronto para te abençoar, pronto para derramar sobre a sua vida uma porção dobrada de poder. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, nessa noite, em cumprimento da tua palavra, que a tua palavra diz, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Senhor, nós estamos aqui anunciando, Senhor meu Deus, ó Pai, anunciando a salvação, anunciando o caminho, Senhor meu Deus, até que o Senhor mande nos buscar, ou até mesmo que o Senhor volte, Senhor meu Deus, para arrebatar a tua santa e gloriosa igreja. Pai, que em nome de Jesus, nesse momento, Senhor meu Deus, o Senhor possa estar nos purificando, o Senhor possa estar nos limpando, Senhor meu Deus, ó Pai, assim como diz no Salmo 51, Senhor meu Deus, que se o Senhor nos purificar assim como os sopros, Senhor meu Deus, nós seremos limpos, nós seremos purificados, Deus, e nós anunciaríamos, Senhor meu Deus, a tua palavra, e o pecador se arrependeria, Senhor. Deus, não são minhas palavras, mas são as palavras de Davi, e sobre as palavras de Davi eu peço, Senhor, ó Deus, que nos purifique, para que possamos anunciar a palavra do Senhor, para que os pecadores se arrependam, para que o homem volte para os caminhos do Senhor. Mas Deus, nessa hora, há uma necessidade, Senhor, de tudo aquilo que vivemos durante o dia, tudo aquilo que vivemos até o dia de agora, Senhor, todas as dores, todas as aflições, todas as tristezas, as ansiedades, Senhor meu Deus, a mágoa, Senhor meu Deus, a tristeza que sobreveio sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão que está aqui, ou que está nos ouvindo
ainda em casa, seja tirada agora em nome de Jesus, para que nós possamos nos tornar, Senhor meu Deus, ó Pai, um só corpo do Senhor, ligado no trono da graça, ligado no trono da misericórdia, para recebermos do Senhor aquilo que de verdade nós necessitamos. Pai, é o que pedimos do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Os irmãos têm seus lugares, pode ser sentado. Não, de pé. Nós vamos ler a Bíblia. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Abra a palavra de Deus no livro de Ruth, no capítulo 1. Amém? Ruth, capítulo 1. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Ruth, irmãos, está depois do livro de Juízes. Amém? Lá no Antigo Testamento. Você vai achar aí, né? Deuteronômicos. Aí depois de Deuteronômicos vem o livro de Juízes. Amém? Josué. Né? Deuteronômicos, Josué e depois Juízes e depois Ruth. Acharam? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz a palavra do Senhor assim, olha. E aconteceu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, e um varão de Belém de Judá foi peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e 2 filhos dele. O nome daquele varão era Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos era Malom e Quilom e... Nossa, irmão, isso está ruim de vista. E Frateus, de Belém de Judá. E quando chegaram aos campos de Moabe, ficaram ali. Amém? Só até aí, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos têm seus lugares, podem se sentar em nome de Jesus. Irmãos, o livro de Ruth, né? Ele faz parte, né, de 2 livros. São só 2 livros, né, que levam o nome de uma mulher na Bíblia. No meio de 66 livros, só 2 têm nome de mulher, né, irmãos? Que é o livro de Esther e o livro de Ruth. O livro de Ruth, irmãos, ele vai ficar depois do livro de Juízes. A história de Ruth aqui, irmãos, eu não li o livro todo, porque são 4 capítulos, e não daria tempo de ler toda a história. Mas no decorrer da mensagem, a gente vai estar contando um pouquinho da história, falando um pouquinho da história de Ruth para os irmãos. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que a palavra de Deus diz que essa história, a história de Ruth, a história do que aconteceu na vida de Ruth, é uma história, irmãos, de recomeço. Hoje, nessa noite, eu quero falar para você sobre recomeço. O que é recomeçar? É começar algo, é começar alguma coisa que foi deixado para trás, é começar alguma coisa que por algum motivo parou. Então, recomeço, nós vamos começar de novo de onde parou. E a história de Ruth, ela é uma história de recomeço. A história de Noemi é uma história de recomeço. A história de Ruth, essa história, a palavra de Deus aqui vai mostrar para nós que começa dizendo que houve uma grande fome na cidade de Belém, no meio do povo judeu, ali em Judá, aconteceu uma grande fome. E a palavra de Deus diz que por causa daquela fome, a palavra do Senhor diz que a família de Noemi, ela vai sair dali de Judá e vai migrar para Moabe. Ela vai sair de Judá e vai para peregrinar numa terra que aonde as pessoas não conheciam a palavra de Deus. A história de Noemi, a história de Ruth está inserida num contexto no meio do livro de Juízes, porque o tempo de Juízes foi um tempo onde as pessoas não conheciam, haviam abandonado a fé. O tempo de Juízes é um tempo onde o povo de Deus estava vivendo sobre a sua própria vontade. Eles eram governados por si próprios, eles faziam aquilo que
que desejava o coração deles. Mas a palavra de Deus diz para nós que o coração do homem é enganoso. Nós não temos que obedecer só o nosso coração, mas principalmente a vontade do Senhor. Por causa da desobediência do homem, por causa da desobediência do povo de Israel, a palavra de Deus diz que aquele povo foi deixado à sua própria sorte. Então começa ali uma fome. Em outras mensagens eu já expliquei que a fome era uma maneira que Deus usava para trazer o povo ao arrependimento, para fazer com que o povo olhasse e enxergasse que eles dependiam da misericórdia de Deus, que eles dependiam do auxílio, do socorro de Deus. Então a palavra de Deus diz que a família de Noemi, no meio daquele contexto de caos, no meio daquele contexto de idolatria, no meio daquele contexto de sofrimento, no meio daquele contexto de dor, eles resolvem sair dali e ir para uma terra distante, para a terra de Moabe. Só que presta atenção, os moabitas eram um povo que não tinha direito à promessa. Os moabitas eram um povo que não conhecia o Deus de Israel. Mas Deus, Ele tem um propósito para todas as coisas. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é maravilhoso. A palavra de Deus diz que eles saem daquela cidade em busca de algo melhor, em busca de uma vida melhor, em busca de ter seus sonhos realizados. Só, irmãos, que agora eu quero dizer algo para os irmãos que é muito sério e que às vezes acontece na minha e na sua vida. A palavra de Deus diz que quando eles saem daquela cidade, já estava ruim, já estava péssimo, porque eles estavam no meio do caos, no meio da fome, no meio da miséria. Já estava difícil para Noemi, já estava difícil para aquela família. Mas a palavra de Deus diz que quando eles vão para Moabe, aquilo que parecia que não podia ficar pior, ficou. Aquilo que parecia que não podia ficar ainda pior, mais desastroso, ficou. Há momentos na minha e na sua vida que a gente está vivendo situações que a gente olha e fala assim: meu Deus, não tem como ficar pior. Meu Deus, se não melhorar, eu não sei o que vai ser, porque eu não aguento mais, eu não consigo mais. A gente olha e fala: Deus, não tem como ficar pior. Mas eu digo algo que da parte do Senhor: quando Deus quer operar, se preciso for, vai ficar pior. Se for da vontade de Deus, se for para melhorar, vai ficar pior. Aquilo que parecia que não podia ficar pior, fica pior. Porque a palavra de Deus diz que quando ela chega na terra dos Moabes, a palavra de Deus diz que os seus filhos casam ali, e ela por um momento, eu acredito que ela deve olhar e pensar assim: olha, agora está mais ou menos estabilizado. Mas só que não era o plano de Deus aquilo ali. Não era o plano de Deus que eles vivessem distante da promessa. Não era plano de Deus que eles ficassem fora dos projetos do Senhor. Deus tinha um plano não só na vida de Noemi, mas Deus tinha um plano grande na vida de Ruth. Às vezes Deus faz isso comigo, com você. Às vezes Deus nos aperta ainda mais, para que a bênção não chegue só até mim, para que a bênção não chegue só até você, mas que a bênção estenda àqueles que estão ao nosso redor, para que a bênção alcance aqueles que necessitam viver debaixo do projeto de Deus. Porque muita gente vai se converter, não por causa da palavra que eu prego, não por causa daquilo que eu faço, mas por aquilo que eu vivo, por aquilo que eu testemunho, por aquilo que eu prego em vida. E não só com palavras. A palavra do Senhor diz para nós que ela, vivendo ali por um tempo, morre os seus filhos, morre o seu esposo, e agora se encontra Noemi e suas noras. Então, irmãos, se já estava difícil para ela, mas ela tinha o provedor da casa. As suas noras tinham o provedor, porque o homem era o provedor da casa. O homem era o responsável para levar o alimento. A mulher, ela dependia única e exclusivamente do homem. A mulher dependia dos favores que o marido, levava para dentro de casa. Mas naquele momento, a palavra de Deus diz que se encontra Noemi, Ruth e Orfa, as suas noras. A palavra de Deus diz então que Noemi, ela vai olhar para a situação e ela vai dizer assim: olha,
não tem como mais eu ficar aqui em Moabe. Não tem como eu viver nesse lugar, sabe por quê? Você conhece a lei dos judeus? Se você voltar lá no Velho Testamento, lá você vai ver lá, no livro de Levítico, né? Que as mulheres viúvas, elas eram inteiramente da responsabilidade dos seus parentes. Os parentes tinham obrigação de cuidar delas, porque elas não podiam trabalhar como as mulheres trabalham hoje. Então ela imaginou assim, olha, se aqui está difícil, eu vou ter que voltar para lá. Ainda que lá esteja difícil, mas eu tenho que voltar para debaixo da segurança, porque lá eu tenho alguém, lá eu tenho uma promessa, lá eu tenho uma lei que, mesmo que seja uma lei, eu estou debaixo, eu estou amparada, eu estou protegida por aquela lei. Então eu preciso voltar para lá. Então o que ela vai fazer? Ela vai chamar suas noras e vai dizer para elas assim, olha, as noras de Noemi, elas não eram judias. As noras de Noemi não estavam cientes da promessa de Deus. Elas não estavam cientes do Deus de Israel. Mas a palavra de Deus diz que Noemi chama as suas noras e diz para elas assim, olha, eu vou voltar, mas vocês podem ficar no meio da sua parentela, vocês podem ficar aqui no cuidado da sua família. Eu vou voltar, mas vocês podem ficar. Mas a palavra de Deus diz que órfã fica, a outra fica. Mas ela, Ruth, ela vai olhar para Noemi e vai dizer para Noemi assim, Noemi, eu não vou ficar, eu vou voltar com você. Sabe por quê? Porque o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Aonde você morrer, eu serei enterrada. Sabe por quê? Porque eu aprendi a conhecer o Deus que você serve, porque eu quero ter parte na promessa de Deus. Irmãos, aprende uma coisa, uma voltou, mas Ruth seguiu com Noemi. Olha, tem propósito de Deus, tem coisas de Deus na minha e na sua vida, que nem todo mundo vai nos acompanhar. Sabe por quê? Porque nem todo mundo tem maturidade espiritual para entender que para Deus fazer, às vezes precisa passar pelo vale da sombra da morte, que às vezes para nós entrarmos na terra de Canaã, precisamos derrubar as barreiras de Jericó, precisamos derrubar os muros de Jericó. Às vezes nem todo mundo entende que para nós entrarmos na terra prometida do Senhor, para nós experimentarmos o milagre de Deus, é preciso enfrentar os gigantes que estão ali cercando a terra de Canaã. Nem todo mundo vai andar com você, nem todo mundo vai voltar com você, nem todo mundo está disposto a recomeçar uma história com você. Às vezes ela começou um projeto, às vezes ela começou um sonho com você, às vezes ela começou uma vida com você, mas quando algo deu errado, quando algo ficou difícil, ela foi a primeira a pular do barco, ela foi a primeira a sair, ela foi a primeira a desistir. Mas eu digo para você, não se entristeça, não se entristeça, não guarda mágoa, mas volte para onde Deus quer te levar, volte para o começo, porque no começo tem promessa de Deus para a sua vida. Ande com quem quer andar, siga com quem quer seguir, viva com quem vive o mesmo projeto que você, porque se alguém andar do seu lado, mas não entender os projetos de Deus na sua vida, não vai te fazer avançar, mas vai te fazer ficar parado. Se não quer ir, não vá. Se não quer ir, não vá, mas não atrapalhe o projeto de Deus na minha vida. Se não quer seguir comigo, se não entende o que Deus está fazendo na minha vida, se não quer ficar comigo, não fique, mas não atrase o projeto de Deus na minha vida. A palavra de Deus diz que Ruth, ela vai pegar e ela vai voltar com Noemi. Ela vai voltar com Noemi, sabe por quê? Porque Deus tinha um projeto na vida delas. Deus, Ele é o Deus que cuida. Olha, irmãos, aquilo que era impossível aos homens se torna possível para Deus. Olha só, Ruth, ela era uma moabita. Ela não tinha direito às promessas do Senhor. Quando ela volta para Judá, quando ela volta para o meio do povo de Deus, quando ela chega ali naquele lugar, agora é ela que se torna uma estrangeira no meio do povo de Deus. Ela se torna alguém que não tinha direito à promessa, mas a palavra de Deus diz que para os olhos dos homens ela podia ser desacreditada, aos olhos dos homens ela podia ser indigna, mas aos olhos de
Deus, ela era alguém que Deus queria fazer uma nova história, era alguém que Deus tinha prazer, era alguém que Deus tirou lá do meio dos moabitas, lá no meio daqueles da improbabilidade, para fazer o provável. Irmãos, quando eu vejo essa palavra, eu me maravilho com o poder do Deus que eu sirvo. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com probabilidade, Deus não trabalha com possível, Deus trabalha com a improbabilidade, Deus trabalha com o impossível. Enquanto eu olho para um projeto, enquanto eu olho para alguém, enquanto eu olho para alguma coisa e digo assim, não tem recurso, não tem jeito, é impossível, não vai virar nada, não vai chegar em lugar nenhum, Deus está olhando e está dizendo assim, olha, você sonda o exterior, mas eu sondo o interior, eu vejo o que ninguém vê, eu entro onde ninguém entra, eu busco onde ninguém quer buscar. Ninguém queria buscar em Moabe, mas Deus buscou em Moabe. Ninguém queria buscar em Moabe, mas Deus buscou lá Ruth. Sabe por quê? Porque é o improvável que Deus faz. Oh, como eu acho essa palavra maravilhosa, como eu acho isso maravilhoso. E Deus, Ele insiste nisso comigo e com você. Ele insiste que a gente aprenda isso. Sabe por quê? Porque leia a Bíblia de capa a capa, é Deus mostrando. Olha quem era Paulo. Paulo era o improvável, Paulo era o improvável, e Paulo, Deus vai lá e diz assim, olha, você é improvável, você não, para os homens você não é nada, mas é você que eu quero fazer alguém, é de você que eu quero fazer alguém. Irmãos, às vezes a gente olha para a gente, e a gente tem mania de achar que a gente é tão pequeno, e somos realmente pequenos, A gente tem que olhar para a gente e olhar e falar assim, olha, eu sou um vaso de barro, que nas mãos do oleiro, se ele quiser, ele vai me quebrar, ele vai me amassar, ele vai me pisar, mas ele pode me fazer de novo. Eu sou um vaso de barro, enquanto tem muita gente achando que é vaso de ouro, vaso de prata. A palavra de Deus nos ensina que a gente deve olhar assim, a gente é um vaso de barro, a Bíblia diz isso, eu sou um vaso de barro, mas isso não quer dizer que eu não tenho valor. Sabe por que Deus me fez de barro? Sabe por que Deus te fez de barro? Porque Ele é Deus do improvável, porque eu sou de barro por fora, mas o que tem dentro de mim é a excelência da presença de Deus. O que tem dentro de mim é caro, o que tem dentro de mim é caro, o que tem dentro de você é caro. Você é barro por fora, você é sem valor por fora, mas enquanto as pessoas olham e digam é de barro, é insignificante, mas Deus está olhando e está dizendo, porque você não sabe o que tem dentro dela, porque você não sabe a história que eu quero escrever na vida dela, é de barro por fora. Sabe por que ela é de barro por fora? Para de vez em quando ela quebrar a beiradinha, para ela entender que ela precisa de mim, mas sabe o que importa? O que importa é o que está dentro de você, porque tem muito vaso de prata por aí, que em vez de estar carregando a excelência de Deus, está carregando a água suja, está carregando a água cheia de lama, está carregando água podre. Em vez de exalar o perfume de Cristo, está exalando o perfume da água podre. Então o que importa é isso? O que importa é que eu seja de barro por fora, mas que eu tenha a presença de Deus dentro da minha vida. Irmãos, a Bíblia diz que Noemi e Ruth então voltam para a cidade. Noemi ali é recebida como uma estrangeira, e chegando dentro daquela cidade, ela podia ficar ali sentada esperando que a família de Noemi levasse o alimento para ela, mas ela não faz isso, sabe por quê? A palavra de Deus diz que ela sai ali, vai até Noemi e diz assim, Noemi, me dê permissão para que eu vá aos campos, me dê permissão para que eu vá buscar o alimento. Irmãos, Deus, Ele te tirou de um lugar, Deus está te trazendo aqui para você todos os dias buscar o alimento que vai encher a sua casa, que vai encher a sua mesa. Irmãos, se nós não andarmos, se nós não seguirmos a ordem do Senhor, a palavra de Deus diz ao povo que marche. Quando está difícil, estava numa situação complicada, se Ruth tivesse chegado e sentado, esperado, talvez nada tivesse acontecido, mas a palavra de Deus diz que quando nós estamos na luta, quando nós estamos na prova, às vezes a gente pode sentar assim ao tempo do choro, a gente pode sentar, pode prantear como Davi, quando chega da batalha, quando ele
chega da guerra, que ele chega ali no arraial onde ele havia deixado todo o seu povo, que ele chega, está tudo queimado, foram levadas suas mulheres, foram levados seus filhos. A palavra de Deus diz que ele senta ali naquele lugar e ele chora, irmãos. A Bíblia diz que ele chora, mas até que o Senhor disse assim: agora levanta e vai buscar a sua família, levanta e vai lutar pela sua casa, levanta e vai buscar aquilo que o diabo está tentando te roubar. Deus já te trouxe para o começo da sua história, agora busque recomeçar. Busque a recomeçar uma nova história. A Bíblia diz que Ruth, ela vai dizer: Noemi, me dê permissão para eu buscar. Sabe o que ela estava buscando ali? Ela não estava buscando ali algo grande. Ela estava buscando a sobra. Se você ler, a lei judaica dizia que quando alguém plantava uma roça, dava a eles o direito, né, que eles iam colher aquilo que caía no chão. Eles não podiam recolher, o dono da seara não podia recolher. Ele dava permissão para que as pessoas fossem lá, os menos favorecidos, fossem lá, enchessem os seus balaios, recolhessem e vivessem daquilo ali. Então ela foi confiando nessa palavra, e ela foi ali não buscar um balaio cheio, mas ela foi buscar a sobra. Ela foi buscar a sobra. Olha, irmãos, nós precisamos entender assim: Deus, Ele quer te colocar em altos lugares, mas para Deus te colocar em altos lugares, primeiro você precisa viver o começo. Olha, Deus quer te exaltar, mas Deus só exalta aquele que é humilhado. Se eu não fui humilhado, Deus não vai me exaltar. Deus vai me curar, mas se eu não fiquei doente, Deus não vai me curar. Deus só faz aquilo que eu preciso que seja feito na minha vida. Ela vai lá se humilhar, buscar aquilo que está sobrando lá. Mas a palavra de Deus diz que quando ela vai buscar, enquanto para muita gente aquilo era motivo de humilhação, para ela era o alimento da casa dela. Sabe o que eu aprendo com Ruth? Eu aprendo que não existe nada que nos humilha. Sabe o que nos humilha? O nosso próprio orgulho. Nosso orgulho é que nos humilha. Sabe por quê? Porque não existe nada. Não existe nada que seja indigno, tudo tem providência de Deus. A palavra de Deus diz para nós assim: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Se eu não sei viver com pouco, se eu não sei viver no pouco, muito menos no muito. Então a palavra de Deus diz para nós que ela vai ali buscar. Para muitos talvez ela estivesse numa condição de humilhação, mas para ela não, para ela estava buscando alimento. Sabe por quê, irmãos? Quando nós fazemos alguma coisa, seja ela grande ou ela pequena, façamos como algo que é prioridade na nossa vida. Façamos como nós vamos fazer para Deus. Sabe por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida. Deus, Ele vê todas as coisas. Aos olhos do mundo talvez as pessoas nem a enxergassem, mas alguém estava vendo ela ali. A palavra de Deus diz que Boaz, que era o dono daquela plantação, ele vai chegar ali, no meio de tantas mulheres, no meio de tanta gente, ele vai conseguir enxergar ela, vai conseguir enxergar aquela mulher, vai conseguir enxergar Ruth, e ele vai dizer assim para o seu servo assim: quem é aquela moça ali? Ele vai dizer assim: aquela ali é Ruth, ela era nora de Noemi. Aí ele vai contar toda a história, vai dizer: olha, ela largou o seu povo, ela está vivendo aqui como estrangeira, mas ela veio por amor à sogra dela, ela veio em piedade e misericórdia pela sogra dela, e aquele ato que ela fez de bondade, gerou para ela algo tremendo, porque a palavra de Deus diz que aquele homem se compadece, chega perto dela e fala assim: olha, eu ouvi a sua história, eu ouvi o que disseram de você, a partir de hoje você pode ser estrangeira para muitos, mas aqui dentro da minha seara, você não vai colher só o que sobra, mas você tem direito a tudo. Você vai sentar aqui com eles, vai comer, vai beber, vai alimentar. Sabe por quê? Porque você pode ser estrangeira, mas o feito que você fez é digno de alguém que vive na promessa de Deus. É digno de alguém que vive na promessa de Deus. Não adianta eu dizer que sou de Deus, não adianta eu dizer que sirvo a Deus, se as minhas atitudes não condizem com aquilo que eu faço.
Ela era estrangeira, mas a atitude dela foi uma atitude de uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, uma mulher cheia do poder de Deus. A palavra de Deus diz então que Moabe vai se compadecer dela. E depois os irmãos, para a gente encerrar a história, os irmãos vão ver que Boaz casa com Ruth. E sabe depois aonde o nome dela vai aparecer de novo? São 66 livros. 12 vezes o nome de Ruth aparece aqui no livro. Em 4 capítulos, o nome de Ruth aparece 12 vezes. E depois, nos outros 65 livros, só vai aparecer em um lugar. Você sabe onde é? Sabe onde é? Vou te falar. Na genealogia de Cristo. Tem noção do que é isso, irmãos? Uma mulher que era estrangeira, que não tinha direito à promessa, agora ela vai aparecer, ela vai sair da margem, da beirada do caminho, para se tornar protagonista da sua própria história. Ela vai passar, ela vai ter o nome dela escrito lá no livro de Mateus, lá na genealogia de Cristo. Ela vai ter o nome escrito na genealogia de Cristo. Não importa como você começou, o que importa é o recomeço com Deus. Não importa se você começou sem Deus, não importa se você começou sem Deus, o que importa é que você vai chegar no final e vai chegar tendo seu nome escrito no livro da vida, porque é lá. Não precisa que os homens me vejam, não precisa que as pessoas me enxerguem, eu não preciso aparecer em mais nenhum outro livro, eu não preciso ser aplaudida, eu não preciso ser vista. A única coisa que eu falo com Deus, e falo todos os dias, a mesma coisa que Davi falou: Senhor, não tire de mim a tua presença. Senhor, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Não me importa se eu não seja vista, não me importa se as pessoas não me enxergam aqui na terra. O que importa, Senhor, não é quantas vezes o meu nome vai ser falado, quantas vezes o meu nome vai ser lembrado. Se me importa é que um dia, no dia do juízo final, o Senhor pegue aquele livro tão maravilhoso e diga assim: olha, vou fazer a chamada. Oh glória, vou fazer a chamada. Maria, João, Mateus, Sebastião, Pedro, Josiane. Glória a Deus, Senhor. Para mim é o suficiente ter o meu nome escrito no livro da vida. Ruth teve o nome dela escrito na genealogia de Cristo. Ela teve parte com Cristo. Deus está te chamando para ter parte com Ele. Deus está te chamando para viver história com Ele. Aceite. Não importa se alguém dizer um projeto mal acabado. Deus está olhando e fala: porque você não viu o que eu vou fazer? É um projeto mal acabado. Deus está olhando para o céu dizendo assim: porque você não conhece o final da história dela. Espera um pouquinho mais. Espera um pouquinho mais. Ande alguns livros da Bíblia. Passe algumas páginas que você vai achar o nome lá, no meio da genealogia. Espera que Deus está correndo as páginas da sua vida. Tenha um pouquinho de paciência. Espere, porque você vai viver o melhor de Deus. Mas a situação que eu estou é difícil. É difícil. Para você, talvez você está achando até que é humilhante. Mas Deus está dizendo assim: olha, vai chegar o tempo da exaltação. Vai chegar o tempo do milagre. Eu quero fazer algo grande na sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Fique com essa palavra nessa noite, que nós sejamos como Ruth, que nós busquemos a promessa de Deus para a nossa vida. Senhor, nós também não tínhamos direito da promessa não, viu, irmãos? Nós éramos considerados os moabitas, os gentios que não tinham direito à promessa. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, o Senhor pagou o preço para que nós tivéssemos esse direito de viver debaixo da promessa. Venha para a promessa do Senhor. Deseje no seu coração fazer parte da história de Cristo, amém? Se coloque de pé nesse momento. Vamos estar orando ao Senhor. Vamos estar clamando a Deus nessa noite. Fale com Deus: Senhor, o que me importa, meu Deus, ganhar o mundo inteiro, se eu vier perder a minha salvação? Tem muita gente correndo atrás de vento. Tem muita gente correndo atrás de vento. Tem muita gente correndo atrás de coisas corruptíveis, enquanto Deus quer te dar algo que é incorruptível. Irmãos, o nosso tempo aqui é muito curto. É muito curto. Se a gente viver muito, e quem vive muito, quem tem muita longevidade aí na terra,
né? Vive 100, eu já vi gente que 102 anos, até 106 eu vi, mas eu ainda não vi, né? Até 106 eu já vi. Mas diante da eternidade de Deus, ainda é muito pouco. É muito pouco. A gente corre atrás de tantas coisas e esquece daquilo que Deus, Ele já pagou o preço por nós. Ele já correu atrás por nós. Ele já nos deu o direito que é entrar na terra prometida do Senhor. Vamos orar a Deus agora nesse momento. Se todo mundo entendesse isso, se todo mundo entendesse que a volta de Jesus está próxima, essa igreja não teria lugar mais de tanta gente. E não é só essa igreja, seriam todas as igrejas. Se nós, como pastores, nós tivéssemos essa consciência, nós abriríamos as portas da igreja todo dia, para que todo dia as pessoas tivessem a oportunidade de estar aqui buscando a Deus, de estar se redimindo dos seus pecados, de estar orando ao Senhor, de estar clamando ao Senhor, de estar ouvindo a palavra do Senhor. Mas eu digo para você, você tem essa oportunidade na sua casa, você tem essa oportunidade no seu trabalho, de falar da palavra de Deus, de levar o evangelho que liberta, de levar o evangelho que cura, de levar o evangelho que salva, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus santo e poderoso, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, nós aprendemos nessa noite que não importa, Senhor meu Deus, quantas vezes o nosso nome é citado, quantas vezes nós somos vistos, se nós somos reconhecidos, se nós não somos reconhecidos. Deus, não importa, Senhor meu Deus, ó Pai, se nós estamos debaixo dos holofotes da internet, do mundo, Senhor, para nós disso nada tem valor, Senhor, sabe por quê? Porque para mim, ó Pai, o que importa é ter o meu nome escrito no livro da vida. E para isso, meu Deus, eu preciso entender os projetos do Senhor. Para isso eu preciso andar com quem anda debaixo da promessa. Eu preciso, meu Deus, ó Pai, entender que às vezes para eu viver os sonhos de Deus, para eu viver os projetos de Deus, às vezes é preciso estreitar. Às vezes aquilo que parece que não pode ficar mais difícil, se torna difícil, para que depois o seu nome seja glorificado. Pai, que o seu nome seja glorificado através da minha vida, que o seu nome seja glorificado através da vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Deus, que as lutas, que as provas, que as dificuldades que nós enfrentamos não seja motivo para nós pararmos, não seja motivo para nós desistirmos, mas que pelo contrário, Senhor, voltar sim, Senhor, voltar é até permitido, Senhor, mas parar não, Senhor, voltar para debaixo da promessa, voltar para onde às vezes nós deixamos, nós saímos sim, Senhor meu Deus, mas Senhor meu Deus, ficar parado, Senhor, jamais, ó Pai, porque o plano do Senhor é que a gente avance em direção, Senhor meu Deus, ó Pai, o reino celestial. Dai-nos, ó Deus, dessa paz, dai-nos do entendimento, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, Senhor, para que nós possamos fazer parte da história de Cristo, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, não me importa quantas vezes eu sou vista, se eu for vista pelos olhos do Senhor, ó Pai. Deus, que não afaste de nós, ó Deus, a tua presença, mas que a cada dia a presença do Senhor seja real na minha vida e na vida de todos aqueles que nos ouvem nessa noite. Pai, é o que pedimos do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.